Aqui na concentração do Figueirense, em Natal, onde o Furacão joga neste sábado contra o ABC. Superintendente de Esportes Carlos Arini, não posso deixar de te perguntar, Arini, sobre essa declaração do Marquinhos nas redes sociais, desabafando. Qual é a leitura que a diretoria faz sobre a declaração? Porque não é um jogador qualquer, né? Que tem toda uma história no clube. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei sabendo, obviamente, depois do treino, né? A gente chegou, que ele postou e colocou uma situação de desconforto, questão de respeito. O Marcos, ele tem uma história no Figueira, ele construiu isso com o trabalho dele. A gente entende o lado do jogador no sentido do desconforto, de não ir para a partida, para o jogo. Agora, existe o comando, que tem que ser respeitado, a hierarquia, isso a gente não abre mão. Isso é normal do futebol. Consigo entender o lado do jogador, né, da pessoa, do Marquinhos. Eu conversei com ele, né, ele ficou indignado, é uma postura de indignação dele, e eu, como ser humano também, como uma pessoa que a gente está convivendo, a gente conversa com ele, só que acima do Marquinhos, acima do Goiano, de qualquer jogador, está a instituição, está o Figueira, está o Figueirense. Então, o que nós temos que pensar agora nesse momento, realmente é no jogo de amanhã. É um jogo importantíssimo, né? E infelizmente, nesse momento, acontece uma situação dessa. A gente poderia se esconder novamente, não dar declaração, ficar quieto, mas o torcedor do Figueirense, o torcedor do Figueirense sempre vai ter uma resposta. A resposta qual é? É o respeito que a gente tem pelo atleta, o respeito que a gente tem pela pessoa, mas a gente sempre vai colocar em primeiro lugar o clube, a hierarquia. A gente tem um jogo amanhã muito importante. Eu conversei com o Marquinhos durante o treino, chamei para conversar com ele, de uma maneira, nós dois, de uma maneira bem tranquila. Ele colocou a situação dele, o que ele achava, conversou com o treinador, e depois disso ele foi para as redes sociais e colocou. Eu particularmente acho que não era o momento, até porque a gente tem um jogo importante amanhã, mas isso depois a gente vai discutir, obviamente, com a diretoria, com o presidente, com a comissão técnica, para a gente não tirar o foco do jogo, né? Eu queria estar aqui falando com você e falando com o torcedor do Figueirense sobre a partida, mas realmente se trata de um atleta que tem uma história no clube, que ele construiu, uma liderança, mas existe também um treinador, existem outros jogadores, existem outros atletas que também estão querendo uma oportunidade. Então é uma situação e um momento que você tem que ter tranquilidade nesse momento, porque o principal agora é o jogo de amanhã, é a partida de amanhã. Marquinhos, ele permanece relacionado, vai ser opção, ficou definido, mudou alguma coisa? Não mudou nada, pra mim não mudou nada, né? Não mudou nada, absolutamente nada. Eu vou conversar com ele agora, né? O que ele postou foi do treino, né? Do treino da pronta, né? Que ele colocou. Então o tempo foi muito rápido, né? Mas a gente deve estar conversando. Eu vou conversar com o atleta, vou conversar com o Goiano também. Mas o torcedor, ele tem que entender e ficar bem tranquilo que nós vamos para o jogo para ganhar o jogo amanhã, né? Então a situação do Marquinhos, ela é uma situação à parte, né? Algo que aconteceu, algo que o deixou realmente chateado, mas a gente tem que pensar no clube. Para fechar esse assunto do Marquinhos, Arini, da minha parte, ele deixou entender para vocês uma intenção de deixar o Figueirense por causa disso? Não, ele deixou entender que ele queria uma explicação, o porquê não jogar, o porquê o fato do Márcio ter escolhido ter uma outra escolha. A gente entende, o Marquinhos é um atleta que tem a postura de vencedor, sempre foi o capitão, então a gente entende isso daí. Mas se colocou de uma maneira muito respeitosa, a indignação dele, obviamente, como atleta, que a gente respeita. Agora, o que me surpreende realmente é ir para as redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Isso daí nesse assunto todo, eu respeito tudo isso, tudo que acontece. Mas ir para as redes sociais, chegar nesse momento, antes do jogo, é algo desnecessário. Obrigado pelo esclarecimento, importante, né, Arini? Tá bom, não, eu que te agradeço e como falei, sempre vou estar atendendo todo mundo e a gente sempre vai tentar colocar da maneira mais clara.